pouco com a questão do casamento. Os irmãos não se assustem, não estava com nenhum problema no meu casamento. Era com a minha aliança. Depois de 21 anos, parece que ela estava a ficar apertada demais. Tentei tirá-la várias vezes e ela não saía. E eu comecei a ficar um pouco assustado, porque pronto, de repente, de um momento para o outro, pode ser necessário tirar a aliança por alguma razão, e ela simplesmente rejeitava-se a sair. Então foi preciso um processo assim um bocadinho demorado, foi preciso colocar a mão em água gelada, foi preciso, enfim, auxílio de sabonete, etc. e tal, e ainda lá com muito esforço conseguiu tirar a aliança para eu levá-la para que ela fosse aumentada. E foi cerca de quase 15 dias para que o processo fosse terminado, e digo aos irmãos que senti muito estranho nesses dias. Porque a marca já estava aqui e cada vez que olhava para ali sentia que faltava qualquer coisa. Era como se estivesse saindo à rua despido. Afinal de contas, na nossa cultura, este pequeno anel de ouro tem um significado importante. Ele fala a respeito de um laço que prende duas pessoas, fala a respeito de um compromisso que foi assumido entre duas pessoas, fala a respeito de algo que se torna muito importante para nós. Não é por acaso que no momento de uma cerimónia de casamento, a entrega das alianças costuma marcar aquele momento-chave, não é? E nós, pastores e outros líderes religiosos, normalmente só autorizamos o noivo a beijar a noiva depois que colocou a aliança no dedo e assumiu o seu compromisso de fidelidade. Então passamos a usar, e é muito significativo que este símbolo tenha entre nós este nome de aliança. Aliás, irmãos, podemos afirmar sem erro que as alianças para nós humanos são tão importantes no sentido geral, não somente o anel, a aliança, mas as alianças em geral, os acordos, os compromissos são importantes porque Deus nos criou com a capacidade e a necessidade mesmo de fazermos alianças. Vamos pensar. Deus forjou o primeiro homem e fez uma aliança com ele. Fez um acordo com Adão e deu-lhe algumas orientações. E logo depois diz-nos a Bíblia que Deus formou a mulher e trouxe a mulher a Adão e fez uma aliança entre Adão e Eva. Aliança tão profunda que ficou marcada por uma afirmação categórica da parte do Senhor, que era: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mais tarde, utilizando esta interpretação, o apóstolo Paulo dizia que um homem que não ama a sua mulher é tolo, porque despreza a sua própria carne, porque se foi feito uma só carne com a sua esposa, é obrigatório que ele tenha este amor. Todos nós sentimos a necessidade de ter alianças na nossa vida, de fazer alianças, de ter contratos, digamos assim, de coração, que fazem com que nós nos sintamos parte de um grupo. As pessoas acabam por fazer as alianças mais estranhas, irmãos. Às vezes nós vemos os nossos jovens desorientados, à procura de um grupo no qual se possam sentir aceitos, onde possam ter a noção de pertencer. Eles precisam ter essa sensação de aliança, de compromisso, e às vezes envolvem-se com coisas que são más para eles, que vão prejudicá-los, mas o fazem exatamente pela necessidade que têm de pertencer, de definir quem somos. O conceito de aliança, irmãos, vem do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento fala-nos a respeito das alianças de Deus e serve-nos de pano de fundo para nós entendermos a salvação. Uma aliança, em geral, precisava de duas partes. Nós não podemos fazer aliança se não fizermos com pelo menos mais alguém. Uma aliança normalmente dependia de um compromisso voluntário, senão não seria uma aliança, seria uma imposição. Há um compromisso voluntário das duas partes, com premissas bem claras. É preciso que fique distinto o que é que quer dizer esta aliança, o que é que representa esta aliança. Quando nós estamos fazendo a nossa promessa de casamento, nós deixamos as premissas claras. Vou-te amar, vou cuidar de ti, vou-te ter como a pessoa mais importante da minha vida, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nos bons e nos maus momentos, até que a morte nos separe. São colocadas claramente as premissas. Há benefícios e há responsabilidades de ambas as partes.
Quando se há uma aliança, não há apenas uma parte que assume responsabilidade, porque senão não pode ser, as duas respondem, não é? O noivo promete, mas depois a noiva promete também. E em qualquer outro tipo de aliança há responsabilidades, mas há também benefícios. Há vantagens que nós temos quando nós fazemos uma aliança. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando um está fraco, o outro auxilia. E as alianças também são marcadas por recompensas e castigos, caso haja cumprimento ou falha em relação àquela aliança. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no princípio, inicialmente, Gênesis capítulo 2. Este é fácil de achar, não é, irmãos? Às vezes o pastor manda ler assim uns textos difíceis, mas esses os irmãos não têm dificuldade. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, a primeira aliança que Deus fez com o homem. E nós lemos assim em Gênesis 2,16: disse o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou Adão e fez uma aliança, um testamento, um pacto com ele. Adão deveria submeter a terra e a governar e se manter fiel ao Senhor, evitando a árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta forma, confiando, acreditando que aquilo que Deus providenciava era completamente suficiente. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no local ideal, no contexto ideal. Nenhuma dificuldade, nenhuma necessidade, nenhuma carência o homem tinha. Deus prometeu ao homem tomar conta dele, e havia entre Deus e o homem uma amizade sem qualquer barreira ou limitação. Não será certamente exagerado entendermos que, no entretanto, era preciso que houvesse pelo menos algo que fosse colocado como opcional. Não seria uma aliança 100% válida em termos de liberdade do homem se não houvesse um ponto onde o homem pudesse obedecer ou desobedecer. Então Deus colocou aquela árvore e disse: aqui está, é a árvore onde você não deve tocar. Pode comer de todas as árvores do jardim. Tudo está à sua disposição, todos os animais, todas as frutas. Só esta, não podes tocar nela, não podes comer dela. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus terminou de criar tudo e colocou o homem no jardim, Deus disse, e viu Deus que era... Quando Deus criou o homem, Deus disse, e viu Deus que era muito bom, não é? Houve ali uma série de bons, não é? Se fossem os nossos miúdos na escola, eu diria, houve ali uma série de quatros, mas depois chegou uma altura que chegou ao 5. Foi quando Deus fez o homem. Deus foi criando e era bom, era bom, era bom, era bom, mas depois chegou ali e era muito bom. Mas aí, irmãos, veio o inimigo da nossa alma e ele chegou e ele sussurrou no ouvido do homem: não é tão bom assim. Vocês acham que é muito bom, mas olha, ainda falta qualquer coisinha. Há qualquer coisa que Deus ainda não vos permitiu. Deus não quer que vocês comam daquela árvore, porque sabe que quando vocês comerem, vão saber tudo. Ele só não explicou, irmãos, quais eram as consequências deste conhecimento. E o homem até hoje continua acreditando que se acrescentar conhecimento, vai ficar autossuficiente. Não é isso que acontece? É tão interessante, irmãos, notar a diferença como as pessoas encaram a morte nos vários lugares do mundo. Já estive em lugares onde a pobreza é muito grande, onde não há recursos absolutamente nenhuns, e evidentemente que as pessoas choram, entristecem-se, lamentam muito pela morte dos seus queridos, mas eu vi muito pouca revolta. Morreu. É parte da vida. Acontece. Mas aqui na nossa sociedade, que estamos muito avançados, não é? Temos muitos recursos,
temos muitos hospitais, temos muitos meios. Quando as coisas não correm bem, é sistemática a revolta. Mas os médicos não fizeram o diagnóstico correto, mas aquele tratamento não era o melhor, mas isto não foi feito como devia ser feito, e demorou muito tempo para se acontecer, e nós reclamamos e discutimos porque achamos que o conhecimento maior que nós temos devia nos dar um controle maior da vida. Ilusório, irmãos. Ilusório. Foi o que aconteceu com o homem. Acreditou no conhecimento, mas não percebeu o que vinha a acontecer a seguir. E o inimigo disse: não era bem assim. E o homem acreditou e rompeu a aliança com Deus. Rompida esta aliança, irmãos, o homem teve que deixar aquele ambiente de perfeita comunhão com Deus, e a Bíblia nos diz que o processo foi degenerativo, ou seja, o homem foi piorando cada vez mais, até que o Senhor teve que fazer um novo início, e este novo início se dá através do dilúvio, através da história repetida em todas as civilizações antigas de Noé. E depois que Noé sai do momento do dilúvio, Deus faz com ele uma nova aliança. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, estão em Gênesis, só um bocadinho mais à frente, no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 7, por exemplo, os irmãos leem a orientação desta aliança que Deus fez com Noé e os seus descendentes, e Deus diz, verso 7, frutificai, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. E disse Deus, versículo 9, eu estabeleço o meu concerto, a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. E neste caso, irmãos, versículo 12, Deus até deu o sinal da aliança, que seria o arco, que nós chamamos de arco-íris, que surgiria no céu. Depois da aliança quebrada com Adão, Deus fez uma aliança com Noé e disse, multiplicai-vos, espalhai e povoai a terra inteira. E o que é que o homem fez, irmãos? O nosso tempo é curto, mas o homem fez exatamente o contrário. Juntou-se num lugar chamado Babel, começou a construir uma torre, e quando lemos a história de Babel, os homens daquela altura disseram, vamos construir esta torre, para podermos chegar ao céu e para não sermos espalhados pela terra. Deus disse, espalhai-vos, e o homem resolveu construir uma torre para não ser espalhado. Então a aliança foi rompida, e Deus veio, e no caso de Babel, confundiu as línguas, e o homem foi espalhado na mesma. Mas continue aí em Gênesis, vire só mais um bocadinho, capítulo 12. E você vai encontrar uma outra aliança importantíssima, agora já não com a humanidade como um todo, mas separando um homem e a partir dele uma família e uma nação. E em Gênesis 12 nós encontramos a aliança com Abraão. E disse Deus a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoarei o teu nome, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança com Abraão, irmãos, era agora uma aliança mais particular. O Senhor prometeu que ia dar a Abraão a sua bênção, a sua presença, que ia orientá-lo, que ia guiá-lo, e realmente Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Mas quando nós lemos a aliança com Abraão, irmãos, entendemos uma coisa importante das alianças bíblicas com Deus. É que a aliança não tinha como objetivo único só dar a bênção a uma pessoa. A eleição de Deus para Abraão não era algo que dizia respeito unicamente à salvação pessoal de Abraão. O conceito de aliança passa pela salvação pessoal, mas vai além. Vai para o serviço de Deus no seu plano universal. Deus disse, eu te separei, vou estar contigo, vou te abençoar, tu vais ser uma bênção e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Através de Abraão e do povo que dele partiu, o povo de Israel, Deus queria abençoar o mundo inteiro. Era esta a aliança, era este o acordo. E o que foi que aconteceu? O povo de Israel entendeu o pedido do Senhor, entendeu a aliança que Deus tinha lhe dado? Não.
Mesmo quando Deus tirou o povo do Egito, e lá no Monte Sinai, Deus deu ao povo as regras daquela aliança de uma forma bem clara. Deus também colocou diante do povo a opção e disse: há aqui a bênção e há aqui a maldição, agora escolham, mas escolham bem. E em vez de ser bênção para as outras nações do mundo, o povo de Israel ficou muito orgulhoso porque era o povo escolhido. Ficaram vaidosos porque eram o povo escolhido. E quando chegou ao tempo de Jesus, a oração tradicional de um judeu, todas as manhãs, levantava-se, orava e dizia: Senhor, muito obrigado, porque não sou escravo. Muito obrigado, porque não sou mulher. Muito obrigado, porque não sou gentil. Tinham perdido completamente, irmãos, a noção da aliança que Deus tinha feito com eles. Deus os tinha chamado para serem bênção aos gentios, para servirem de exemplo do que significava um povo que andava com Deus. Mas eles acharam que tinham sido escolhidos porque eram muito melhores. Lá na minha terra se diz assim: eles achavam que eram o último biscoitinho do pacote, aquele último que sobrou, o mais bonitinho. Eles achavam que eram muito bons, eram os melhores de todos, por isso é que Deus os tinha escolhido. Mas não era, irmãos. A escolha do Senhor é sempre pela sua graça. E não é só para a nossa salvação pessoal, mas para poder alcançar os outros. Então, o povo de Israel que falhou na sua aliança, no seu orgulho, e o Senhor, na sua palavra, nos diz que Deus teve que escolher então um novo povo, para com este novo povo continuar o seu projeto, o seu trabalho, o seu propósito, a sua missão de resgatar a humanidade. E esta nova aliança, este novo testamento foi feito através do sangue de Jesus e foi feito para a igreja do Senhor. A salvação que nós recebemos, irmãos, pela graça, por meio da fé, a libertação do castigo do pecado, mas também do poder do pecado nas nossas vidas através das tentações, a capacidade de viver vidas santas e ligadas ao Senhor, foi-nos dado para que nós possamos andar com Deus nesta vida e através desta vida diferente, ser um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Mostrar através da nossa vida e da nossa comunidade aquilo que deve ser um homem que anda com Deus, a mulher que anda com Deus, as famílias que andam com Deus, os amigos que andam com Deus, as comunidades que andam com Deus. Oh, meus irmãos, que responsabilidade é a nossa? Porque esta aliança representou um sacrifício muito alto. Nós costumamos cantar um cântico que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Estudando a carta de Pedro, nós lembramos que Pedro dizia aos irmãos das igrejas da Ásia: não foi com coisas corruptíveis, não foi com dinheiro que vocês foram comprados. Vocês foram comprados pela coisa mais preciosa que havia. O sangue, a vida de Jesus foi dada para que esta aliança fosse feita. Mas o último aspecto das alianças eu quero transmitir aos irmãos. Sistematicamente, as alianças que são feitas na Bíblia implicavam em as duas partes acordarem entre si alguma coisa e normalmente implicavam em as duas partes comerem juntas. Se os irmãos têm a sua Bíblia aberta em Gênesis, vejam um bocadinho aí mais à frente, capítulo 31. Lembrar-se de uma aliança que foi feita. Em Gênesis 31, nós lemos que Jacó fugia de Labão. E a certa altura, Labão vai atrás de Jacó e eles finalmente se encontram e há ali estranham-se um ao outro, mas finalmente resolvem fazer um acordo. E vejam, irmãos, como aconteciam os acordos. Em Gênesis 31, no versículo 44, diz assim: agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. E nesta aliança eles erigiram uma coluna de pedras, para que nesta coluna de pedras houvesse testemunho. E depois, um bocadinho mais à frente, no versículo 54, diz: sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. As alianças, irmãos, antigas tinham normalmente este aspecto importante. Era preciso chegar ao acordo e depois sentar e comerem juntos.
Não sei se os irmãos já pensaram neste aspecto, mas a aliança do homem com o inimigo foi selada através do comer junto. Naquele dia em que o homem tirou a fruta que Deus disse não coma, o inimigo chegou e trouxe uma proposta. E ao aceitar esta proposta e ao comer aquela fruta proibida, o homem fez uma aliança com o mal. Mas nós somos chamados, irmãos, a uma nova aliança. Esta nova aliança foi ganha para nós quando Jesus morreu na cruz. E esta nova aliança também tem uma refeição da qual nós participamos. É a refeição que vamos fazer agora. Não é uma refeição propriamente para encher a barriga e satisfazer, não é? As nossas necessidades em termos de força. É uma refeição simbólica, que tem a ver com as alianças bíblicas que nós recebemos do Senhor. Continue com a sua Bíblia aberta, mas passa agora para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde nós encontramos a forma como a Igreja do Senhor deve celebrar esta refeição de aliança. Diz o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo, instruindo a igreja, dizia: Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós hoje vamos mais uma vez, irmãos, celebrar esta refeição. Eu queria convidar os nossos diáconos a vir à frente. Queria que os irmãos mais uma vez olhassem para estes elementos que nos são colocados e lembrassem que esta refeição simbólica da qual vamos participar tem a ver com uma aliança. Você fez essa aliança? Já fez esse acordo com o Senhor? Se ainda não fez, de forma muito simples, eu quero lhe dizer o que isto simboliza. Significa que você entendeu que é pecador. Entendeu que por causa do seu pecado está separado de Deus. Entendeu que sozinho não pode chegar a ter ligação com Deus novamente. Porque o seu pecado condena-o à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E foi por isso que Jesus teve que morrer. Não foi um erro jurídico Jesus ter morrido. Era uma necessidade da aliança. Quando ele morreu a minha morte. Morreu a sua morte. Quando ele morreu, ele levou os meus pecados, aos quais eu não tinha como resolver. Levou os seus pecados, que você também não tem como resolver. O dia que entendemos isso, nós vamos à presença do Senhor e pedimos-lhe perdão. Senhor, perdoa-me, tenho vivido afastado de Ti. Perdoa-me porque eu realmente não Te tenho considerado na minha vida e Tu eras a coisa mais importante. Eu tenho feito, eu tenho pensado, eu tenho falado coisas que são más, não consigo me libertar delas. Mas eu creio que Jesus veio para que eu pudesse voltar a andar contigo. Eu creio, eu aceito. Eu quero receber esta salvação, esta diferença, esta vida nova que Ele ganhou para mim quando foi morto lá na cruz. Quando você faz isso, a Bíblia diz que você nasce de novo. O Espírito Santo abre no seu coração um espaço diferente para que você possa começar a andar com Deus. É por causa disso que nós podemos participar desta cerimónia, desta refeição que representa a aliança que o Senhor tem conosco. E hoje, mais uma vez, nós vamos receber o pão, vamos esperar para juntos comermos, lembrando o corpo de Jesus que foi dado por nós.